No outono de 1947, nas planícies varridas pelo vento do leste de Montana, uma mulher chamada Alera Vance iniciou um empreendimento que parecia completamente ilógico. Ela havia adquirido um barracão Quonset militar excedente, que era uma estrutura longa e arqueada de aço corrugado, e providenciou sua construção sobre uma fundação de concreto no centro do terreno de seu falecido marido. Embora este ato já fosse incomum, suas ações subsequentes transformaram a mera curiosidade em ridículo flagrante. Ela contratou um homem com um trator compacto e uma raspadeira, e ao longo de 2 semanas, eles acumularam terra contra os flancos da estrutura. Não apenas uma pequena quantidade de terra para reforço, mas muitas toneladas dela. Uma verdadeira montanha de terra escura da pradaria se ergueu, encapsulando completamente o arco de aço até que apenas sua fachada voltada para o sul e um incomum cano alto saindo de seu ápice permanecessem visíveis. Motoristas na estrada local reduziam a velocidade de seus veículos e vizinhos paravam para observar dos limites de suas propriedades, observando uma viúva de guerra com pouco mais de 30 anos, supervisionando a construção do que parecia ser um colossal local de sepultamento. Quando as primeiras nevascas de novembro cobriram levemente as planícies, sua moradia havia sido transformada em um montículo de terra sem emendas. Este montículo anômalo, no terreno de outra forma plano, foi batizado pelos habitantes locais como a loucura de Vance. Alguns, com maior dureza, referiam-se a ele como o caixão com teto de terra. Servia como uma piada contada durante o café na loja da vila, uma narrativa de advertência ilustrando o impacto potencial da tristeza e da solidão na psique de um indivíduo. Que conhecimentos possuía esta mulher reservada, uma recém-chegada a esta região, acompanhada apenas por seu filho pequeno, a respeito dos princípios fundamentais de sobrevivência que todo fazendeiro de gado experiente e construtor na área havia negligenciado? Que enigma jazia oculto sob aquele tranquilo monte de terra? A revelação não se manifestaria verbalmente, mas sim através de um ataque de frio tão intenso que ameaçava sua própria existência. Se você tem a convicção de que os conceitos mais revolucionários ocasionalmente emergem das origens mais humildes, por favor, inscreva-se neste canal para mais narrativas de conhecimento negligenciado e deixe um comentário abaixo indicando sua localização global de visualização. Nós revisamos cada um deles. O desafio naquela área particular de Montana ia além de meras baixas temperaturas. Englobava a pervasividade absoluta do frio, que se manifestava como uma entidade tangível, um adversário que atacava implacavelmente suas residências de outubro a abril. O vento servia como sua reconhecimento, detectando cada fissura na alvenaria, cada abertura nas molduras das janelas. A neve agia como sua infantaria, acumulando-se em montes capazes de submergir uma moradia inteira até o telhado, e a temperatura funcionava como sua formidável artilharia, um bombardeio incessante de ataques abaixo de zero. O período pós-guerra havia atraído um fluxo de novas famílias para a região, todas ansiosas para adquirir propriedades e estabelecer suas vidas. No entanto, seus esforços de construção eram impulsionados pela necessidade urgente e não por experiência consolidada. Eles ergueram apressadamente casas de madeira com paredes finas e moradias de toras convencionais. Essas construções, embora totalmente adequadas em climas mais temperados, eram lamentavelmente insuficientes neste ambiente. Tais residências funcionavam como coadores térmicos. Os primeiros habitantes combatiam o frio intenso usando sua única defesa disponível: o fogo. O fogão de ferro fundido servia como o núcleo de cada lar. Contudo, provou ser um núcleo insaciavelmente voraz e exigente. Ele devorava metros cúbicos de valioso álamo e pinho a um ritmo alarmante. A sobrevivência de uma família no inverno era quantificada não pela passagem dos meses,
mas pelo volume de sua lenha empilhada. À medida que o suprimento de lenha diminuía, a apreensão aumentava nessas moradias. A existência era uma luta incessante contra o frio. Geada acumulava-se nas cabeças dos pregos que perfuravam as paredes internas, formando minúsculos padrões de gelo brancos em forma de estrela que delineavam a estrutura do edifício. As cobertas da cama consistentemente pareciam úmidas e rígidas, imbuídas de um frio que penetrava profundamente no ser de cada um. A tinta coagulava em seus recipientes, e uma caneca de café, colocada em uma superfície distante da fonte de aquecimento, formaria uma camada de gelo em poucos minutos. Os habitantes consideravam isso um custo inevitável. Era a adversidade que se tinha que suportar. Eles mantinham seus casacos dentro de casa e se reuniam próximos para se aquecer. Eles se convenciam de que isso promovia resiliência. Contudo, a cada inverno, as condições gélidas cobravam um preço alto, ceifando a vida de recém-nascidos, idosos e despreparados. Esta era uma erosão sutil e implacável. A Lara Vance havia experimentado uma forma distinta de conflito. Seu cônjuge, Capitão Thomas Vance, servia como oficial no Corpo de Engenheiros do Exército. Suas batalhas não eram travadas nas trincheiras europeias, mas sim em meio aos arquipélagos gélidos e varridos pelo vento das aleutas. Sua luta era contra o mundo natural, construindo pistas de pouso através da tundra congelada. E abrigos de comando capazes de suportar ventos de 160 km por hora e temperaturas tão extremas que poderiam congelar pulmões humanos antes de sua morte em um acidente no canteiro de obras. Ele havia preenchido meticulosamente inúmeros diários com desenhos, cálculos e percepções. Sua correspondência com a Lara não se focava no combate, mas nos princípios sofisticados de resistência. Ele elucidou o método dos Inuit de construir com neve, em vez de se opor a ela. Ele elaborou sobre o projeto de instalações de armazenamento de munição embutidas em encostas, que eram construções que consistentemente mantinham uma temperatura estável. Temperatura acima de zero durante todo o ano, inteiramente sem aquecimento artificial. Ele a havia instruído a perceber o planeta não como um obstáculo a ser removido, mas sim como meio de construção supremo, uma cobertura criada por uma mão divina. Após sua morte, ela ficou com seus benefícios de aposentadoria, seus diários e o filho deles, Léo. Ela optou por Montana devido à terra barata e aos céus que se assemelhavam aos descritos em sua correspondência. No entanto, ao observar as moradias locais e os jovens tremendo e o esforço frenético para conseguir lenha suficiente, ela percebeu não fortaleza, mas um defeito arquitetônico crítico. Ela testemunhou indivíduos engajados em um conflito de pura força física contra um adversário que só poderia ser superado pelo intelecto. Seus esforços eram semelhantes a tentar conter o mar com uma barreira de madeira. O objetivo de Alara era construir um submarino. Seu projeto começou em agosto. A base estabelecida foi a indicação inicial de sua abordagem não convencional. Em vez de uma base de concreto simples derramada diretamente no solo, ela fez uma escavação rasa, escavada e preenchida com 30 centímetros de agregado grosso. Acima disso, ela arranjou meticulosamente folhas de feltro alcatroado robusto, de grau militar, sobrepondo-as precisamente para formar uma membrana estanque, à prova de vapor. Somente depois disso, o concreto foi derramado. Os moradores experientes apenas expressaram sua desaprovação, considerando-o um desperdício de esforço e recursos. Depois disso, a própria estrutura Concept chegou. A montagem dos arcos de aço mostrou-se suficientemente descomplicada. Uma coleção de componentes presos uns aos outros. Criou um edifício alongado, semicilíndrico, medindo 24,4 metros de comprimento e 6,1 metros de largura. Parecia frágil e impermanente, assemelhando-se a uma larva metálica esticada pelas planícies.
Silas Croft, o construtor mais estimado da região, fez uma visita uma tarde. Silas era um indivíduo habilidoso. Suas cabanas de toras representavam verdadeira maestria, com encaixes precisos e vigas de telhado robustas. Ele havia construído a igreja local, o Grange Hall, assim como as residências dos fazendeiros de gado mais ricos. Seu aval significava qualidade excepcional. Ele observou Ilara e um assistente apertando parafusos na estrutura metálica. Sua testa enrugou com sincera preocupação. Senhora, ele disse, seu tom suave, mas resoluto. Não deseja interferir. No entanto, acredito ser minha obrigação alertá-la. Esta engenhoca não funcionará. A Lera simplesmente parou, limpou a testa e olhou para ele. Por que não, Sr. Croft? O aço, ele declarou, batendo em uma chapa ondulada com um nó dos dedos robusto, é um condutor térmico. Durante o inverno, o frio penetrará diretamente através deste material. O interior será mais frio que o exterior, e qualquer calor gerado pelo seu fogão encontrará este metal gélido, causando condensação. Pingará constantemente sobre você, dia e noite. Todos os seus pertences ficarão saturados e danificados. Você estará, efetivamente, residindo em uma caverna de gelo. Seu raciocínio era lógico, vindo de uma vida de conhecimento prático, adquirido trabalhando com madeira e alvenaria. Representava a perspectiva da expertise convencional. A Lera inclinou lentamente a cabeça. Eu considerei isso, ela respondeu. Silas exalou, irritado com a compostura dela. Ele gesticulou para o céu e para a potencial acumulação de neve. Uma nevasca substancial e úmida em março poderia pesar muitas toneladas. Esmagará esta estrutura metálica como se você estivesse pisando em uma pequena lata. Você está construindo uma situação perigosa para si mesma e para aquele jovem. A estrutura ainda não está completa, Sr. Croft. Foi sua única resposta. Ele partiu naquele dia, certo de que estava encontrando uma mulher que não era apenas imprudente, mas perigosamente obstinada. Suas advertências, destinadas a ser benéficas, rapidamente se integraram às lendas locais. A narrativa de Silas Croft, tentando argumentar com a viúva Vance, era contada com um divertimento cúmplice. A etapa subsequente da construção apenas reforçou a avaliação deles. Ilará iniciou o processo de impermeabilização. Ela e seu assistente cobriram meticulosamente toda a superfície externa do abrigo metálico, com mastique asfáltico preto aquecido. Em seguida, desenrolaram camadas adicionais de feltro grosso impregnado de alcatrão, selando cada junta com mais alcatrão quente. A estrutura Conset desapareceu sob uma cobertura preta, ininterrupta e resistente à água. Parecia grotesca e estranha. Então, o solo foi introduzido. O trator iniciou sua tarefa deliberada, escavando o solo fértil que havia sido reservado e acumulando-o contra o revestimento impermeável. Dia após dia, o monte de terra se expandia, atingindo inicialmente 0,9 metros de espessura, depois 1,5 metros e então 2,4 metros sobre o ápice do arco. A face norte, que enfrentaria os fortes ventos de inverno, recebeu a cobertura mais substancial, quase 3,7 metros de terra compactada. O lado sul, representando a frente da moradia, permaneceu exposto, apresentando uma barreira vertical de concreto e vidro projetada para capturar a baixa luz solar de inverno. O componente final deste enigma foi o mais incomum. 2 condutos de aço de grande diâmetro foram instalados. Um emergiu do solo a aproximadamente 15 metros a oeste do edifício, subindo 4,6 metros em direção ao céu, encimado por uma ventilação tipo veneziana.
Este conduto, então, se estendia sob a superfície, enterrado a 1,8 metros de profundidade antes de entrar na residência pela fundação. O segundo tubo tinha um comprimento menor. Um duto de ventilação, saindo pelo chão e pelo telhado na parte traseira, era algo com que a população local não tinha experiência prévia. Isso era considerado parte da loucura. Em outubro, sua construção estava completa e uma camada verdejante de grama resistente da pradaria já havia começado a surgir. Sobre a terraplenagem, deixou de ser conhecida como a loucura de Vance. As crianças a batizaram novamente, chamando-a de Casa do Hobbit, enquanto os adultos apenas expressavam sua desaprovação com balanços de cabeça. Eles antecipavam a primeira geada severa, esperando plenamente que a viúva e seu filho estivessem procurando refúgio na casa de um vizinho antes do Natal. E Lara Vance não lhes ofereceu tal satisfação. Ela manteve seu silêncio, permaneceu reclusa e se preparou para o inverno. Ela não havia construído uma mera moradia, mas sim um sistema intrincado. Era um mecanismo vivo, fundado em conceitos que os habitantes das planícies nunca haviam contemplado. Este sistema representava um trio elegante de princípios físicos, sendo o isolamento o mais importante e aparente. Os 2,4 a 3,7 metros de solo que envolviam sua moradia ofereciam um enorme valor R, que quantifica a resistência térmica. Uma parede de toras padrão poderia possuir um valor R de 8. Uma parede de pinos isolada contemporânea poderia atingir um valor R de 19. O telhado e as paredes de terra compactada de Alara ostentavam um valor R superior a 40, formando efetivamente uma fortaleza contra a fuga térmica. O segundo conceito fundamental envolvia a massa térmica. Este era o elemento crucial que Silas Croft, com sua preferência por construções leves de madeira, não conseguiu compreender. A quantidade substancial de solo que envolvia a área de estar funcionava como um enorme acumulador térmico. Durante o outono, à medida que a temperatura do ar caía, o solo preservava o calor do verão. Seriam necessários vários meses de baixas temperaturas contínuas para que a geada permeasse além de 1 metro ou mais naquela terraplenagem compacta. O solo não apenas impedia o frio, em vez disso, ele acumulava calor ativamente, moderando as variações diárias de temperatura em uma média gradual e consistente. A moradia não estava simplesmente situada sobre o solo, estava intrinsecamente ligada à Terra, utilizando a temperatura subterrânea consistente do planeta. No entanto, o terceiro princípio representava uma inovação brilhante, um componente originário dos mais sofisticados: projetos de bunker. Este era o aparelho de ventilação. O tubo de entrada elevado servia como órgão respiratório da moradia. Quando a temperatura do ar externo era de menos 17,8 graus Celsius, o solo, a 1,8 metros, abaixo da superfície, mantinha uma temperatura comparativamente estável, aproximadamente entre 7 e 13 graus Celsius, enquanto o ar gélido externo era puxado para baixo através do conduto elevado e percorria os 15 metros de tubulação subterrânea. O solo circundante funcionava como um trocador de calor, aquecendo naturalmente o ar congelado e pré-aquecido passivamente a quase 10 graus Celsius antes mesmo de atingir o interior da casa. Ele entrava não como uma corrente gelada, mas como ar fresco, pré-aquecido e agradável. Isso erradicava a principal causa de fuga térmica em uma cabana típica: a entrada de ar frio. O fogão compacto, localizado dentro. Não precisava lidar com ar a menos 17,8 graus Celsius. Ele apenas tinha que elevar o ar a 10 graus Celsius para um calor confortável. Isso era semelhante à distinção entre levantar um balde e içar uma grande rocha. Aquele novembro e dezembro se mostraram amenos, induzindo a região a uma falsa sensação de segurança,
apesar do escárnio dirigido à residência de Alara. A pena deu lugar a uma forma de indiferença distante. Subsequentemente, janeiro chegou, não como uma tempestade, mas como uma incursão silenciosa e invisível das regiões do norte. Especialistas em meteorologia a rotulariam subsequentemente como um sistema de alta pressão ártico, uma massa colossal de ar denso e congelante originária da Sibéria. Contudo, para os habitantes de Montana, ela tinha uma designação mais direta: a Grande Congelada de 48. No primeiro dia, a temperatura ao nascer do sol registrou menos 12,2 graus Celsius. Ao anoitecer, havia despencado para menos 20,6 graus. No dia seguinte, o mercúrio nunca subiu além de menos 23,3 graus. Ao amanhecer do terceiro dia, o termômetro externo da loja geral indicava menos 30 graus Celsius, e uma brisa começou. Não era uma nevasca, nem uma tempestade que velava os céus. Em vez disso, era uma corrente de ar seca e implacável que dava a impressão de extrair o calor fundamental dos próprios átomos do mundo. A existência em toda a região cessou completamente. Instituições de ensino pararam de funcionar. O carteiro não completou suas entregas, e pecuaristas se esforçaram para preservar seus animais, descobrindo gado solidificado pelo frio em seus campos, parecendo ter apenas sucumbido ao sono. O mundo se contraiu, diminuindo aos confins ao redor do fogão a lenha, dentro das moradias típicas. A luta contra os elementos estava se mostrando infrutífera. O vento incessante e uivante forçava o frio através de cada barreira estrutural. A geada nas cabeças dos pregos expandia-se em formações densas e felpudas de gelo. Os vidros das janelas estavam obscurecidos por uma opacidade branca. As famílias consumiam suas reservas de lenha a uma taxa alarmante. A cadência regular de um machado cortando madeira, tipicamente uma experiência auditiva reconfortante de inverno, transformou-se em um ritmo frenético e urgente. Subsequentemente, em certas residências, cessou. Seu suprimento estava esgotado, levando-os a acender postes de cerca. Depois disso, móveis. Silas Croft enfrentava um dilema particular. Sua moradia, considerada a residência mais robustamente construída em um raio de 80,5 quilômetros, estava cedendo. Ele havia selado pessoalmente cada tronco. Ele havia construído uma lareira de pedra substancial, exemplar em sua eficiência. Contudo, o frio intenso estava superando sua perícia. Ele mantinha o fogão em um estado de queima intensa. A superfície metálica irradiava uma luminescência vermelho-cereja suave. No entanto, as seções distantes da câmara principal permaneciam abaixo do ponto de congelamento. Sua esposa e duas filhas jovens residiam dentro de um perímetro confinado de cobertores. Ao redor da lareira, o acúmulo de gelo media 0,64 centímetros de espessura nas superfícies internas de seus aposentos de dormir. Ele era um especialista em sua profissão, um indivíduo cuja autopercepção estava intrinsecamente ligada à sua proficiência. No entanto, sua capacidade estava demonstrando sua futilidade. Ele havia consumido um suprimento de madeira para 7 dias em meras 48 horas. A apreensão que ele sentia era arrepiante e aguda, uma forma distinta de frio comparada à temperatura externa. Este era o pavor de um provedor incapaz de cumprir seu papel, e em meio à sua ansiedade, uma noção particular o perturbava persistentemente. Uma imagem da peculiar elevação de terra situada na propriedade Vance. Ele havia previsto que se tornaria uma caverna de gelo, tendo zombado da ideia anteriormente. Mas, e se sua avaliação estivesse incorreta? Essa contemplação representava uma desgraça profissional. No entanto, isso foi eclipsado por uma apreensão humana mais profunda.
E se aquela mulher e sua criança estivessem sucumbindo ao frio, seu orgulho as impedindo de buscar ajuda? Após a zombaria de toda a comunidade em relação a elas, um profundo senso de culpa o sobrecarregava. No quarto dia do congelamento profundo, com a temperatura externa registrando menos 35 graus Celsius, Silas chegou a uma conclusão. Ele vestiu cada camada de roupa que possuía, envolvendo seu rosto com um cachecol até que apenas seus olhos permanecessem discerníveis. Ele informou a esposa de sua intenção de visitar a viúva Vance. A caminhada de 3 quilômetros parecia atravessar um planeta desconhecido. A neve sob suas botas emitia um som seco e áspero, um ruído áspero que ele nunca havia encontrado antes. O ar gélido causava uma dor lancinante em seus pulmões a cada respiração, e seus cílios congelavam e se fechavam sempre que ele piscava. O vento agia como um agressor implacável, empurrando e rasgando-o, procurando por qualquer pedaço de pele exposta. Apesar de sua força e capacidade inerentes, o ambiente hostil o estava transformando em um ser frágil e em dificuldades. Ele passou quase uma hora percorrendo uma distância que um cavalo teria coberta em meros 20 minutos. Eventualmente, ele a avistou. Uma cúpula baixa e branca em meio ao terreno. As únicas indicações de habitação eram um fino filete de fumaça subindo de uma chaminé de metal e o proeminente tubo de entrada de ar com capuz, nitidamente definido contra o céu azul claro. Nenhuma pegada frenética manchava a neve. Nem havia quaisquer indicações de angústia. Apenas uma quietude profunda e inquietante prevalecia. Ele seguiu em direção ao ponto de entrada voltado para o sul, uma parede com uma porta de madeira robusta e 2 janelas grandes. Essas janelas não estavam cobertas de geada. Eram transparentes, permitindo-lhe discernir um brilho quente e amarelo lá dentro. Sua mente lutava para compreender essa visão. Ele certamente devia estar alucinando. Ele levantou uma mão enluvada e trêmula e bateu na porta, antecipando uma longa demora e os sons de alguém se esforçando para se mover nas condições gélidas. No entanto, a porta se abriu quase instantaneamente. Não foi o frio que o impactou, mas sim o calor, que emanava da entrada como uma onda palpável. Uma onda de calor suave e úmido o envolveu. Este não era o calor intenso e árido de um aquecedor sobrecarregado. Em vez disso, era um calor suave e abrangente que parecia emanar da própria atmosfera. Ele tropeçou para dentro, fechando a porta atrás de si e permaneceu ali completamente atônito. A Lara Vance estava de pé à sua frente, vestindo uma simples camisola de algodão. Suas mangas estavam arregaçadas até os cotovelos. Seu filho, Léo, estava sentado no chão de madeira, a aproximadamente 15 metros de distância, ocupado com uma coleção de blocos de madeira. Ele estava descalço, usando apenas meias. O ar trazia o cheiro de pão recém-assado e terra úmida, uma fragrância de vida saudável. Silas examinou o espaço interno curvo. As paredes de aço corrugado estavam pintadas de um branco imaculado. Elas pareciam frias ao toque, mas não mostravam condensação. Não havia vestígios de geada em lugar algum, nem nas paredes, nem nas janelas. Um fogão compacto de ferro fundido ocupava o centro da sala, queimando com uma chama tranquila e consistente, sua porta da fornalha apenas ligeiramente entreaberta. Silas, o construtor habilidoso, sentiu toda a sua percepção da realidade mudar fundamentalmente. Ele era como um explorador que acabara de chegar a uma terra inexplorada, governada por princípios físicos impossíveis. Ele removeu suas luvas pesadas, seus dedos sentindo-se estranhos e desprovidos de sensação. Ele se moveu como se estivesse em um estado hipnótico, em direção ao termômetro de parede ao lado da entrada. O mercúrio indicava consistentes 8,3 graus Celsius. Ele se virou para Lara, sua voz um sussurro rouco.
8,3 graus Celsius? Ela confirmou com um aceno de cabeça. Geralmente permanece em torno dessa temperatura, naturalmente um pouco mais quente perto do fogão. Os pensamentos de Silas aceleraram, realizando o cálculo difícil. Lá fora, a temperatura era de menos 35 graus Celsius. Isso representava uma diferença de temperatura de 43,3 graus Celsius. Para manter tal calor em sua própria moradia, ele precisaria de uma chama intensa o suficiente para liquefazer aço. Ele observou o fogão dela, notando sua chama suave e sem pressa. Em seguida, seu olhar recaiu sobre o recipiente de lenha dela, uma caixa simples, que parecia estar mais de 3/4 cheia. A lenha, ele gaguejou indicando. Quanto você consumiu desde que isso começou? Elara olhou brevemente para o recipiente. Estamos funcionando há 4 dias. Provavelmente consumi cerca de 1/4 do conteúdo daquela caixa. Pego um novo suprimento no galpão mais ou menos uma vez por semana. Esse número atingiu Silas Croft com a força de um impacto físico. 1/4 daquele recipiente, modesto, em 4 dias? Ele normalmente queimava mais do que isso em apenas 4 horas. Tal eficiência parecia matematicamente inviável, contradizia todo o seu entendimento. Seu olhar mudou das chamas tranquilas para a criança descalça, depois para a mulher em sua vestimenta simples, e o fardo completo e avassalador de sua falta de conhecimento desceu sobre ele. Ele não havia apenas cometido um erro, ele havia estado espetacularmente, fundamentalmente e perigosamente incorreto. Ele seguiu em direção à divisória norte. Esta era a parede exposta ao vento, a mesma parede que em sua própria moradia seria uma sólida extensão de gelo. Ele pressionou sua mão descoberta contra o metal frio e pintado. Não havia um frio profundo e penetrante. Nenhum frio penetrante estava presente. Não parecia nem quente, nem frio. Totalmente passivo. Parecia um triunfo. Ele então encarou a Lara novamente. A arrogância e a convicção que o caracterizavam haviam desaparecido, suplantadas por um profundo e humilde senso de admiração. Ele encontrou o olhar dela e suas palavras surgiram, carregadas com o significado de sua transformação. Cometi um erro, ele declarou. Essa confissão o despojou de todo o seu orgulho, mas ao fazê-lo, o libertou. Eu estava inteiramente, absolutamente enganado. Cheguei aqui esperando encontrá-la congelada, ele explicou, gesticulando em vez disso pelo espaço para a aconchegante improbabilidade e a normalidade sem esforço. Confrontado com uma catástrofe ártica, esta representa a solução mais inteligente e prática que já encontrei, ele declarou, dando um passo mais perto. Seu semblante não era mais o de um vizinho ansioso, mas sim o de um aprendiz entusiasmado. Senhora, ele proferiu, sua voz pesada de emoção. Você me instruiria? Poderia me demonstrar como você conseguiu isso? Quando a forte onda de frio finalmente terminou uma semana depois, os relatos começaram a surgir gradualmente. Narrativas de privação e dificuldade, de animais perecidos e lares levados ao limite. No entanto, uma história diferente também começou a se espalhar, inicialmente contada por um Silas Croft arrependido. Este era o relato da estrutura aquecida. Ele primeiro convidou outros para testemunhá-la, os colegas construtores, seus amigáveis concorrentes. Eles chegaram cheios de dúvidas e partiram como crentes. Eles colocaram as mãos nas divisórias, sentindo o calor suave. Observaram a modesta pilha de lenha, ouviram atentamente enquanto a Lara, empregando a terminologia direta e descomplicada de seu falecido marido, elucidava os conceitos de isolamento por massa térmica e transferência de energia geotérmica. Ela, então, desenrolou os planos arquitetônicos do Capitão Vance e os desenhos técnicos sobre a superfície da cozinha dela. Os homens experientes e pragmáticos da pradaria se inclinaram, suas expressões iluminadas pela faísca de uma nova compreensão. O termo loucura de Vance nunca mais foi pronunciado. Passou a ser reconhecido como a Residência Vance,
ou mais frequentemente, o abrigo terrestre. A própria designação serviu como uma instrução. Durante aquela primavera, as atividades de construção na região ganharam uma nova aparência sempre que uma família iniciava uma construção. Silas Croft participava não apenas como construtor, mas como um defensor. Ele os convenceu a alocar recursos para a base, o agregado e a impermeabilização. Ele os ajudou a obter materiais excedentes da cabana Quantz, e quando tais itens eram inatingíveis, ele projetou estruturas de madeira curvas capazes de suportar o peso do solo. Ele se tornou a principal autoridade da região em um método de construção que ele havia ridicularizado meses antes. As reproduções iniciais foram erguidas sob sua supervisão imediata. Nem todas possuíam a graça dos designs de Alara. Ainda assim, todas funcionavam eficazmente. Famílias que haviam suportado o inverno anterior em desconforto abjeto e tremendo, agora residiam em moradias que ofereciam tranquilidade, estabilidade e calor. O efeito foi instantâneo e significativo. A transformação era evidente em todo o terreno. Os contornos distintos e angulares das cabanas convencionais deram lugar às formas suaves e ondulantes das residências subterrâneas, fundindo-se perfeitamente com os montes da pradaria. As enormes pilhas de madeira, antes indicativas de prosperidade e segurança, começaram a diminuir à medida que as casas modernas utilizavam lenha em um ritmo consideravelmente reduzido. O ar de inverno tornou-se mais puro, devido a menos fumaça de madeira pairando nos desfiladeiros. A Lara Vance nunca buscou renome ou riquezas com seu trabalho pioneiro. Ela se tornou uma especialista discreta e estimada. Sempre que um novo projeto de construção começava, indivíduos a procuravam e ela compartilhava sua experiência sem reservas, oferecendo uma xícara de café e acesso aos diários de seu cônjuge. Sua recompensa não era financeira, era observar os jovens da região brincando em pisos aquecidos durante a parte mais fria do inverno. Era a garantia de que nenhuma família precisaria incinerar seus móveis para suportar o frio. Seu marido havia travado uma batalha contra as forças da natureza, e nesta tranquila porção de terra ela havia garantido uma serenidade duradoura. O verdadeiro efeito não era quantificável em graus Celsius em um termômetro, nem em metros cúbicos de madeira preservada, mas sim na existência humana, em bebês que suportaram seus invernos iniciais e em indivíduos mais velhos que podiam residir com alto respeito e livres do pavor do frio. Era medido pelo luxo simples e profundo de poder remover a roupa de frio dentro da própria moradia em janeiro. Elara Vance não havia apenas construído uma residência, ela havia fornecido à sua comunidade uma estratégia de sobrevivência, demonstrando que os remédios mais potentes frequentemente surgem não do combate ao mundo natural, mas da sua compreensão. A narrativa da moradia subterrânea serve como uma potente advertência de que o conhecimento tradicional permanece sagaz apenas até que suas deficiências se tornem aparentes. Isso nos ensina que as descobertas mais significativas frequentemente se originam daqueles fora das normas estabelecidas, de indivíduos não restringidos por costumes, que poderiam obscurecer novas oportunidades. Elara Vance encontrou zombaria e solidão. Ainda assim, ela aderiu firmemente a uma realidade enraizada em dados observacionais. Sua justificativa não vinha do debate, mas de provas tangíveis. A informação irrefutável de uma câmara aquecida em meio a um ambiente gélido. Os princípios que ela demonstrou em 1947 possuem maior aplicabilidade agora do que em qualquer época anterior. Os elementos fundamentais da arquitetura sustentável contemporânea e da construção verde englobam o design solar passivo, isolamento superior, massa térmica
e troca de calor geotérmica. O que antes era uma tática de sobrevivência extrema nas planícies de Montana é agora aclamado como engenharia pioneira dentro da arquitetura sustentável e da construção verde. Se esta narrativa de Brilho Sutil ressoou com você, por favor, toque no botão curtir para ajudar em sua distribuição mais ampla. Além disso, inscreva-se neste canal para mais relatos históricos esquecidos e os insights duradouros que eles oferecem. E nos comentários abaixo, conte-nos sobre o inverno mais rigoroso que você já teve que suportar. O relato que você acabou de ouvir é uma narrativa ficcionalizada, inspirando-se nos autênticos princípios históricos da construção semi-enterrada e do design arquitetônico solar passivo.